Todas as frases abaixo, retiradas do texto 4, foram passadas para a voz passiva. A frase em que essa passagem foi feita de forma adequada é. Então, aqui, essa questão, ela trabalhou o tempo verbal. Cara, eu falo muito na cabeça de vocês. Na aula de concordância, a gente trabalhou a extensão da aula de concordância, né? A gente trabalhou a transposição de vozes verbais. Então, é muito importante você avaliar o tempo verbal, beleza? Então, olha só. A empresa firma um contrato com a prefeitura. Um contrato é firmado com a prefeitura. Cara, você tem que manter o tempo verbal. Se firma é verbo no presente indicativo, então tem que ser é firmado no presente indicativo. Seja presente subjuntivo. É tempo verbal. Alternativa A você elimina. Letra B. Para administrar a maior parte do sistema de transporte coletivo municipal. Para a maior parte do sistema de transporte coletivo municipal ser administrada. Então, não vou nem entrar na ideia de o objeto direto vira o sujeito paciente e o sujeito agente vira agente da passiva. Nem é isso. É só analisar aqui nessa questão. Só pede para analisar o tempo verbal ou, nesse caso, a forma nominal, o infinitivo. Se eu tenho para administrar a maior parte, para a maior parte ser administrado. Então, a locução verbal da voz passiva terá o verbo auxiliar no infinitivo. Lembre, aqui ó, o verbo auxiliar está no tempo presente indicativo, porque o verbo simples está no presente indicativo. Como o verbo simples ele está no infinitivo, então a locução verbal tem o verbo auxiliar ser no infinitivo. Show de bola. Vamos adiantar? Olha lá. A saída mais comum é contratar empresas para desempenhar essa função. A saída mais comum é que empresas sejam contratadas para desempenhar. Ele falou aqui, ó, a saída mais comum é contratar. Veja então aqui nesse caso que contratar, olha, contratar está no infinitivo, beleza? A saída mais comum é contratar empresas. Então, a saída mais comum é que empresas sejam contratadas para desempenhar essa função. Então, nesse caso aqui, ele acabou colocando aqui o seguinte, olha, contratar empresas, a saída mais comum é empresas serem contratadas, aí sim, tá? Então, nesse caso, para poder manter esta relação. Então, a saída mais comum é empresas serem contratadas, porque ele quer a transposição de voz passiva de voz ativa para a voz passiva. Então, se eu tenho um verbo no infinitivo, contratar, então o verbo auxiliar tem que ficar no infinitivo também. Note que é o verbo que está no presente indicativo. Aqui também nós temos verbo no presente indicativo, manteve, tá legal? Mas o contratar, que é verbo transitivo direto, e empresas objeto direto. Agora, esse objeto direto virou sujeito paciente. Empresas serem contratadas. Contratar é infinitivo, então tem que ficar com auxiliar no infinitivo. Serem contratadas para desempenhar essa função. Não mexeu nada aqui, ó, para desempenhar essa função, para desempenhar essa função. Concorda comigo? Tranquilinho? Então, contratar tem que ser, então, serem contratadas. Cuidado. Vamos à frente. Então, a alternativa B é correta. Olha só a alternativa D. Dá liberdade aos municípios quanto a como ofertar esse serviço. Dá liberdade aos municípios a como esse serviço será ofertado. Não. Olha só, é infinitivo. A como ofertar esse serviço. A como esse serviço ser ofertado. Tá legal? Que é infinitivo ofertar. Então tem que ser ofertado. Tudo bem? Letra E. A prefeitura se responsabiliza diretamente pela gestão do sistema e desembolsa 100% dos recursos para mantê-lo. A prefeitura se responsabiliza diretamente pela gestão do sistema e 100% dos recursos para mantê-lo serão desembolsados. Desembolsa é presente do indicativo. Serão é futuro do presente do indicativo. Então tem que ser o que aqui? São desembolsados. São presente indicativo, desembolsa presente indicativo.